Olá pessoal, e nesse vídeo de sequência dos vídeos de funções e gráficos em revisão para a prova da UERJ, a gente vai falar agora sobre par ordenado e plano cartesiano. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E vamos lá. Bom, o que é um par ordenado? Um par ordenado é um par de números que a gente coloca aqui e, na realidade, a gente sempre usa nessa ordem, o valor de x e o valor de y da função. Ou seja, x e o f de x. Esses pares são correspondentes justamente à entrada da função, né, que é o x, a gente já combinou isso, e à saída da função. Então, sempre o par ordenado tem a entrada, que é chamada de abscissa, é o x, e tem a saída, que é a ordenada, que é o próprio y. Essas são as chamadas coordenadas, tá? Então, as coordenadas de um ponto corresponde justamente a esse x e esse y dessa função. O x é a entrada, o y é a saída. Vamos ver aqui, por exemplo, nesse plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Tem dois eixos que são perpendiculares, um vertical e um horizontal, e a gente tem aqui o eixo dos y e o eixo dos x. Sempre assim. Então aqui é a abscissa, aqui é a ordenada. Y ou f de x. Eu vou ficar alternando essa nomenclatura, porque para nós vai ser a mesma coisa aqui, tá bom? Então vamos lá. Como a gente marcaria, por exemplo, esses pontos aqui? Vamos fazer isso rapidinho. O ponto em que x é igual a 2, sempre o primeiro é o x, é a entrada. E o y é igual a 3. Então x é igual a 2 e o y é igual a 3. Então eu subo aqui. Então a gente sabe que todo e qualquer ponto que estiver aqui, o x é 2, e todo e qualquer ponto que estiver nessa linha horizontal, o y é igual a 3. Pronto. Aqui está o seu ponto A, cuja coordenada é 2,3. B, menos 3 e 2. Então x é menos 3 e o y é 2. X é menos 3 e o y é 2. Olha aí. É aqui. Posso até apagar esse pedacinho porque não interessa. Então aqui está o B. O C, 3 e menos 4. 3 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui o ponto C. Ponto D, 0 e 5. O x é 0. Quando que o x é 0? O x é 0 em todo o eixo Y. Em todo o eixo Y, o x é 0. E ele quer que o y seja 5. Então, nessa linha, o ponto está aqui. É o ponto D de dado. Basicamente, esse ponto é o ponto em que, se eu tivesse uma curva, ele cruzaria o eixo dos y. Quando cruza o eixo dos y, é porque x é igual a 0. O contrário agora, menos 4 para o x, menos 4 para o x, e o y é 0. Então, está no eixo horizontal, porque tudo aqui nesse eixo do x, o y sempre será igual a 0. Então, eu tenho aqui menos 4 e 0. Aqui está o meu ponto E. E o ponto F, 0 e 0. 0 e 0 é justamente a origem. Ele está tanto num eixo quanto no outro. Então, está aqui. Esse é o meu ponto F. Tá legal? Vamos tentar traçar essa função aqui. Essa função acaba se transformando numa curva ou numa reta, enfim, numa linha em um gráfico. Vamos tentar ver qual seria aproximadamente esse gráfico. Bom, o que a gente faz primeiro? Temos a função f de x é igual a 2x menos 2, ou seja, para várias entradas de x eu vou tendo os y ou os f de x correspondentes, e aí eu vou plotando aqui. Então, para x igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Para x igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Para x igual a 0, dá menos 2. Para x igual a menos 1, dá menos 2 com menos 2, menos 4. E para x igual a menos 2, dá menos 4, menos 6. Então agora é só plotar esses pontos aqui. Eu vou plotar em vermelho para diferenciar um pouco do que a gente já fez. X igual a 3, y igual a 4. Então esse ponto está aproximadamente aqui, tá? Vermelho que está valendo agora. Bom, para x igual a 2, y é... Opa, aqui eu errei.
que na realidade não tem esse sinal. X é igual a 2, 4 menos 2, 2, tá? Perdoem o engano aí. Então, para x igual a 2, y é igual a 2. Para x igual a 2, y é igual a 2. Então, ele bate aqui. Eu falei que ia fazer em vermelho, está aqui em vermelho. Para x igual a 1, y é igual a 0. Então, para x igual a 1, y é igual a 0. É justamente onde bate no eixo x, tá ok? Para x igual a 0, y é igual a menos 2. Para x igual a 0, y é igual a menos 2. É onde bate no eixo y, tá? Vamos lá. Menos 1 dá menos 4. Menos 1 dá menos 4. E bate mais ou menos aqui. E menos 2 dá menos 6. Menos 2 dá menos 6. Olha aqui, que beleza. Então, olhando os pontos vermelhos, a gente vê que ele se aproxima de uma reta. Seria uma reta se eu tivesse feito certinho com régua, né? Então, o gráfico dessa função é algo mais ou menos assim. Tá? Esse é o gráfico da função f de x igual a 2x menos 2. No próximo vídeo que vai vir depois, esse aqui ainda não acabou, ainda tem tudo isso aqui. Eu vou falar sobre função afim, que é a função de primeiro grau, e aí a gente vai ver justamente esse tipo de gráfico, esse tipo de função do primeiro grau, tá bom? Bom, uma coisa importante. Todos os pontos que pertencem a esta reta, obrigatoriamente, têm que estar na função. Ou seja, se eu pegar as coordenadas desses pontos e jogar aqui na função, ela tem que dar uma sentença verdadeira. Todo e qualquer ponto. Então, se for uma solução para cá, como por exemplo 3 e 4 ele está na reta. Se não obedecer, se for por exemplo 0 e 0, você vê que não dá. O 0 e 0 está fora da reta. Tá? Esse é um primeiro ponto. Bem óbvio, mas é bom a gente reforçar. Segundo ponto, a questão da raiz. O que é chamado de raiz? Raiz é justamente o valor que faz com que o y seja igual a 0. Então, se você jogar aqui o y ou o f de x, vou até botar aqui porque eu estou alternando as nomenclaturas. Se o y é igual a 0, os 2x menos 2 vai ter que ser 0. Então, a gente chega à conclusão que o x tem que ser igual a 1, né? Fazendo as contas, e aqui a gente já tinha chegado a essa conclusão. Então, o 1, nesse caso aqui, é raiz dessa função. Tá legal? Outro conceito. Onde ele corta o y? Onde ele corta o y é justamente onde x é igual a 0. Então, quando pergunta-se, em que pontos esta função corta o eixo dos y? Ou em que ponto? Você bota x igual a 0, y igual a menos 2. Então, está aqui o ponto que ele corta, tá bom? Vamos agora para essa questão aqui da gente identificar se são funções ou não são funções esses gráficos. Quando a gente tem em conjunto, a gente viu o seguinte, eu tenho um conjunto que é domínio e um conjunto que é o contradomínio. Eu tenho aqui alguns pontos, sei lá, 2, 3. E aqui, por exemplo, 4, 6. Se eu tenho isso, eu tenho uma função, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho isso, eu também tenho uma função. Porque o que importa eu tenho que utilizar todos os elementos do domínio, primeiro ponto, então de todos eles tem que sair uma relação, uma flechinha, tá? Isso aqui são flechas. E a segunda questão é que só pode sair uma de cada ponto. Então, se eu tivesse aqui algo ligando o 2 até o 6, por exemplo, já não seria mais função. Então, primeira coisa, não pode sobrar nada no domínio. Segunda coisa, só pode sair uma flecha, ou seja, eu só posso ter um único y aqui no contradomínio correspondente ao domínio, ao x lá do domínio. Tá legal? Então, vamos lá, vamos perguntar se é função ou não. Aqui é uma representação, uma forma de dizer que essa função é de R em R, ou seja, o domínio é o R, ou seja, conjunto dos números reais, todo e qualquer real, e o contradomínio é nos reais também. No final a gente vai fazer um exercício para achar o conjunto imagem, mas o contradomínio é R. Qualquer valor que eu encontrar aqui dentro dos números reais está valendo. Então vamos lá. Aqui, isso é uma função? Primeira coisa, domínio é o x
Imagem é o y, que vai estar dentro de um contradomínio. Então, aqui sempre é o domínio. X é que sempre domina. Lembra do que eu falei lá? Então, vamos lá. Aqui você tem que essa função vai até o infinito e aqui também vai até o infinito. Então, tanto para lá quanto para cá, como nesse ponto, todos os pontos de x terão algum y correspondente. Então, eu posso ter aqui o -1, que é o correspondente aqui. Esse ponto também bate aqui. Esse ponto, bota para cima, também bate aqui. Todo e qualquer ponto que eu traçar de x na vertical vai encontrar essa curva e ela vai corresponder a um valor y. Portanto, o primeiro critério, que é para todo e qualquer x eu tenho algum y, está valendo. Segundo ponto, para cada x eu só posso encontrar um y. Você vê que qualquer reta vertical que eu traçar por essa curva, ela só vai encontrar na curva uma vez, e, portanto, essa uma vez é que vai corresponder a um valor y. Então, esse gráfico, sim, é uma função. Nesse caso aqui, vamos analisar as duas coisas de novo. Você tem uma forma de onda aqui que seria típico de uma senoide. Não é senoide porque aqui ela está começando para baixo. Talvez seja um menos seno. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é que, primeiro, para todo e qualquer x eu encontro a curva? Sim, porque isso aqui continua para lá e continua para cá. Então, todo e qualquer x eu consigo encontrar a curva para cima ou para baixo. Ou até cruzando no zero, tá? Então, segundo ponto. Quando eu traço uma vertical, eu sempre encontro essa curva em um ponto só? Sim, toda e qualquer vertical que eu traçar, o x vai chegar aqui e vai encontrar num ponto só. Tá vendo? Qualquer um. Se eu fizer aqui, também é a mesma coisa. Eu só vou ter um único y para cada x. Então, ela é uma função? Sim. Ela satisfez os dois requisitos. Essa aqui é uma função? Bom, em termos de qualquer valor real para x, sim, porque essa curva continua para lá, continua para cá, então todo e qualquer ponto aqui satisfaz. Mas a segunda condição não, por quê? Se eu pegar um x aqui, por exemplo, e traçar uma reta para cima e para baixo, eu encontro aqui, aqui e aqui. Então eu tenho três possibilidades de ordenada y para esta abscissa x. Então, essa aqui não é função. Para cada x, eu só posso ter um y. Então, não é função. Agora, este aqui. Este aqui, para todo valor em R, eu tenho um x que encontra a função? Não. Por quê? Para o x igual a zero, que seria aqui, essa curva não encontra. Ela vai aqui indo para infinito e nunca encostando no eixo, e aqui também nunca encostando no eixo. Esse aqui é o gráfico de y igual a 1 sobre x. Então, eu não tenho a possibilidade de ter um valor zero em x. E eu disse que o domínio era o conjunto dos reais inteiro. Então, considerando o domínio igual ao conjunto dos reais, ela não é função. O segundo critério é encontrar em um só ponto. Encontrar em um só ponto, sim, porque se eu traçar uma vertical, eu só vou encontrar a curva em um ponto. Mas ela não é função, porque para zero ela não está definida e o meu domínio inclui zero. Agora, se eu dissesse lá em cima, aqui é como observação, tá? Se o domínio fosse o conjunto dos números reais asterisco, ou seja, sem o zero, sim, isto seria uma função. Então, se eu considerar que o domínio não é o caso, mas se considerasse, aí sim ela seria uma função. Então, para o enunciado, não, ela não é uma função. Por fim, qual o conjunto imagem para cada uma dessas situações? Imagem são todos os y possíveis que eu encontro sendo relacionado pelo x que deu origem a ele, né? O x entrou na função, deu origem a um y. Todos os y possíveis. Então, para todo domínio aqui, por exemplo, para todo x eu encontrei um y. Porém, eu só encontrei y para cima de -1. Para baixo de -1, não. E o -1 está incluso. Então, qual seria o conjunto imagem desse caso aqui? O conjunto imagem desse caso aqui seria algo como isso. Y
pertence ao conjunto dos números reais, tal que y é maior ou igual a menos 1. Então, para todo y maior ou igual a menos 1, eu tive um x que gerou um valor ali. Então, esse é o conjunto imagem. Para a função b, você vê que eu tenho sempre y só entre 1 e menos 1. Então, seria y pertence a R, tal que menos 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 1. Percebe? Então, eu tenho algo entre menos 1 e 1 para esse valor, os valores possíveis dentro desse conjunto imagem, tá? Então, está feita a letra B. Para esse caso aqui, caso ela fosse função, a imagem seria justamente o conjunto dos números reais, porque esse gráfico sobe para lá e desce para cá. Sempre para mais infinito e para menos infinito. Então, toda a gama de x que confronta com ela, eu teria um valor de y. Então, seria, vou até colocar assim, seria o conjunto dos números reais. Mas ela não é uma função. Então, não tem muito sentido falar aqui em imagem nesse caso, tá? Só coloquei que seria. Vou até botar um x aqui para dizer que não estou considerando. Neste caso aqui, se fosse com domínio igual a reais menos o zero, né? R asterisco, nesse caso sendo função, aí qual seria a minha imagem? A minha imagem seria todo e qualquer valor de y, exceto zero, porque nunca y vai ser zero, nunca 1 dividido por alguma coisa vai dar zero. Por isso que essa curva vai se aproximando do eixo, mas nunca encosta. E a mesma coisa aqui. Então, para o valor de x igual a zero, ela não existe. Então, se o domínio for igual a R asterisco, não era o que estava no enunciado, então o imagem seria igual também a R asterisco. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se ele realmente foi útil para você, também compartilhe com outras pessoas, poderá ser útil para elas. Inclusive, se elas estiverem próximas de fazer uma prova da UERJ, isso é uma base que é boa para a parte de funções que cai lá. E se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado de novos vídeos como esse aqui. Tá ok? Tem aí o vídeo que vai vir logo após esse, que é sobre função afim, ou seja, função do primeiro grau. Ok? Um grande abraço!